Galerinha linda, meu nome é Alan Feraz, tenho 18 anos e estou me recordando de muita coisa hoje. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ônibus e o assunto de hoje é sobre memórias. Memórias boas, memórias ruins e quais são as funções de cada um. Então, fiquem ligadinhos que nós já vamos começar. Eu comecei a minha pesquisa sobre memórias, né? Para entender um pouquinho mais sobre o que é memória de fato e qual que é a importância disso. Até que eu me lancei uma pergunta que é o que eu queria pelo menos de tema, assim. Foi o que eu comecei, o que eu olhei e falei, acho que esse é um tema legal para um podcast, né? Então eu comecei com a pergunta, por que temos memórias ruins? Então, não necessariamente sobre memórias, mas por que nós temos as ruins? Né? Para que serve? Por que a gente guarda na nossa mente, né? Então, assim, primeiro de tudo, eu precisava entender exatamente o que era memória, como eu disse, né? Então eu pesquisei, o que é memória? Se você for pesquisar no Google, simplesmente, você vai encontrar que memória é um armazenamento de informações ou uma capacidade de armazenar informações, né? Então, os dois meio que se complementam, né? Quase a mesma coisa. Mas o mais importante é que nós temos a capacidade de recordar imagens, sons, sensações, emoções. A gente tem a capacidade de recordar coisas que a gente sentiu em um determinado momento da nossa vida, né? E essa é a capacidade que a gente tem. Então, não necessariamente sobre armazenar informações de forma pura. Por exemplo, você lembra que o sinal de mais significa adição. Ok, mas eu estou falando aqui de memória que está relacionada a passagens da nossa vida, né? E olha que engraçado, quando a gente fala de recordar, se a gente pegar a etimologia da palavra recordar, ela significa voltar a passar pelo coração. Então recordar não é simplesmente você lembrar de uma informação que você tem. Não é simplesmente um armazenamento de informações, mas é algo que você sentiu de uma forma muito mais profunda, uma coisa que passou pelo seu coração. Então a memória que a gente quer falar aqui, a memória ruim, a memória boa, está relacionada principalmente ao que passa pelo seu coração, ao que passa tanto pela sua mente, mas por todas as suas sensações, por todas as suas emoções, e você tem algo para recordar sobre isso. E olha que engraçado, eu tenho aqui uma reportagem de um site chamado Tribuna Online, e aí tem um pequeno pedacinho que conta sobre uma informação que o Igor Duarte deu pra gente, né? Ele é um neurocientista e professor universitário. E aí ele estava contando que a ciência já encontrou um meio de apagar lembranças, né? Mas isso só funciona em animais. Então existe, se você pesquisar no Google, você vai encontrar algumas pesquisas em relação a ratos. Então eles colocaram drogas em alguns ratos e eles perderam as memórias mesmo de coisas que eles aprenderam há minutos atrás e simplesmente esqueceram essas lembranças, né? Isso não é utilizado nos seres humanos por um fato um pouquinho pequenininho, só um pouquinho assim. Se a gente fazer a mesma técnica, a gente vai perder todas as memórias que a gente tem. Absolutamente todas. E aí? Se a gente perder todas as memórias, seria a mesma coisa? A gente teria passado, presente, futuro? A gente teria alguma coisa para lembrar na nossa vida? Então vamos fazer aqui um pequeno experimento, vai. Uma foto antiga de alguém que você se recorda há muito tempo atrás, que hoje em dia nem está mais do seu lado, seja qual motivo for. Ela não está mais do seu lado. Você não tem mais esse contato com essa pessoa. A recordação que você tem é de uma
de um sentimento que você fez quando vocês estavam juntos. E até hoje você se lembra, você sente o que você tinha quando vocês estavam juntos antes. E essa coisa de recordar essa foto antiga que você tem, o que que é pra você? O que você traz pra você essa foto? Você dá risada? Você solta alguma lágrima em relação a isso? Você sente neutralidade? O que é essa foto antiga pra você? Porque assim, as nossas memórias, tudo que a gente lembra, tudo que a gente recorda, só são fortes graças ao sentimento que nós temos de lembrar essas coisas. A nossa capacidade de lembrar os sentimentos trazem as nossas memórias. As recordações estão relacionadas ao nosso poder de sentir. E é aí que a gente consegue encaixar, por exemplo, medos, traumas. Porque é essa capacidade que a gente tem de sentir de novo alguma coisa que um dia a gente sentiu. Que lá no passado a gente teve essa sensação e aí agora a gente recorda exatamente esse medo que a gente conquistou antes e hoje nós só lembramos disso. Não é que você tenha uma experiência com isso, mas você apenas lembra do que aconteceu no seu passado. É uma recordação. O seu medo está relacionado a uma recordação que você teve e não ao presente. Coisas que aconteceram na sua vida não estão relacionadas ao seu presente, estão relacionadas ao seu passado. E como que vai ser o seu futuro se continuar desse jeito? Nós temos a capacidade de sentir de novo e essa capacidade nos traz muitos machucados que continuam nascendo até hoje. E aí, durante essa pesquisa, na verdade, eu já esperava que um momento eu ia encontrar sobre meditação, né? Meditação, para quem não sabe, é uma técnica de uma forma extremamente básica, é uma técnica para você se concentrar em pequenos detalhes, em pequenas coisas da sua vida. E aí, há muito tempo atrás, quando eu comecei a conhecer essas técnicas, né, de meditação, a primeira pergunta que sempre vinha na minha mente era sobre essa coisa de se concentrar em pequenos detalhes, né? Para que se concentrar em pequenos detalhes? O meu objetivo de vida é muito maior, eu preciso acreditar no que eu quero fazer na minha vida, eu preciso correr atrás, eu preciso recordar de memórias que me façam lembrar que eu estou seguindo os meus objetivos. Por que que eu vou ficar pensando em pequenos detalhes na vida? Qual é o sentido disso? Mas ok, no início eu decidi, tá bom, vamos aprender essas coisas novas, vamos aprender a meditar, vamos aprender a detalhar melhor a minha vida e vamos ver o que isso vai mudar pra mim, né? E aí com o tempo eu comecei a entender que uma coisa boa ou uma coisa ruim, essa relação que você tem, essa relação que você adquire, né? É simplesmente um ato de concentração. Quando você pensa naquela foto antiga, você tem o poder de se concentrar. Você usa a sua capacidade de lembrar de pequenos detalhes. E por que que você faz isso com coisas mais que te lembrem em determinado momento e você não consegue ter essa capacidade para coisas que acontecem no seu presente, que acontecem o tempo inteiro, que acontecem no seu dia a dia? Qual é a diferença disso? Sendo memórias boas ou sendo memórias ruins, você tem a capacidade de relacionar isso à sua concentração e você é capaz de lembrar de pequenos detalhes, seja qual memória for. E isso não é engraçado? Que a gente já está tão acostumado a esquecer das coisas, mas quando a gente fala de uma memória boa ou de uma memória ruim, a gente lembra de pequenos detalhes que naquela época não eram exatamente o que machucava a gente, sabe? O que machucava, o que pelo menos fazia a nossa memória nascer e ser recordada até hoje. Antigos amigos, histórias, passagens, são memórias que a gente lembra de pequenos detalhes.
A gente lembra de como era a nossa amizade há 10 anos atrás com pessoas que hoje a gente não conversa mais. E como que é essa sensação? Porque a gente lembra dessas coisas. Nós somos muito comprometidos com as nossas memórias e a gente só nunca parou para pensar nisso. Olha o quanto de detalhe que você consegue lembrar de uma última viagem que você fez, por exemplo, ou de um último mico que você passou, ou de uma última pessoa que passou na sua vida. Você lembra dos detalhes com tanta força e você não consegue lembrar dos detalhes do seu dia a dia. Uma coisa que aconteceu com você há 15 anos atrás não tem a mesma força de memória de uma coisa que aconteceu com você há 1 minuto atrás, ou pelo menos no início desse podcast. Muito provavelmente você não lembra mais qual foi a minha frase no início do podcast. Isso é uma coisa ruim? É claro que não. A nossa memória se organiza de formas para a gente guardar determinadas informações por mais tempo e jogar fora algumas informações que não são necessariamente tão importantes para ficar guardada naquele momento, né? E aí, isso pode ser melhorado com algumas práticas, com algumas técnicas, é claro, mas é engraçado como nós somos atentos a detalhes, né? É engraçado como a gente não precisa dessas organizações da mente para se recordar de informações que estão extremamente relacionadas ao que a gente sentiu e a gente lembra de todos os detalhes. E aí, quando a gente fala de memórias ruins, fica tão marcado na nossa mente, fica tão marcado nas nossas memórias, que parece que a gente não tem como tirar. A gente fica lembrando disso o dia inteiro, a gente fica lembrando disso todas as semanas que passa. E a gente vê muitas pessoas ao nosso redor que conseguiram passar por isso, que tiveram lembranças até que parecidas com as nossas, e elas conseguiram simplesmente passar e a gente não consegue. Parece que a gente revive aquele dia de novo e de novo, como se ele estivesse acontecendo no presente. Até que eu comecei a entender, durante as minhas práticas de meditação, eu comecei a entender que não basta se concentrar em pequenos detalhes. A questão não é essa. Talvez o problema seja aonde nós estamos focando quando a gente fala das nossas memórias. Quando a gente fala de memórias boas e quando a gente fala de memórias ruins. Quando você se lembra dessa foto antiga na sua vida, muito provavelmente o que acontece é que você se lembra de uma coisa que não é necessariamente o foco daquele dia. A questão principal é o quanto que a gente aprende com isso. Foi aí que eu achei a minha resposta. Por que nós temos memórias ruins? Eu tenho memórias ruins para que eu possa me recordar como aprender com aquilo de novo. Porque se eu não lembrasse das minhas memórias ruins, o dia que acontecesse de novo, eu não ia saber lidar com isso. Eu ia ser uma pessoa fraca mais uma vez. Eu ia ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Então, pra que eu passei aquele momento? Se fosse pra eu passar daquilo e mudar absolutamente nada, eu nem precisava passar. Eu podia ser a mesma pessoa ruim que eu era 10 anos atrás e continuar sendo isso até eu morrer, sei lá. Mas aí as minhas memórias ruins estão aqui para que eu possa aprender com elas sobre a minha vida, sobre o que eu penso, sobre o que eu faço, sobre tudo. É para isso que elas estão com a gente. E foi nesse momento que eu decidi trocar o título do podcast. Falei, então a pergunta principal não é sobre por que temos memórias ruins, mas por que temos memórias boas. Porque essas memórias ruins estão aqui para fazer a gente aprender, então a gente não precisa de memórias boas. Porque se nós estamos em um processo constante de aprendizagem, é legal que a gente tenha memórias ruins o tempo inteiro, então. E como ter memórias ruins? A gente tem memórias ruins quando a gente experiencia alguma coisa. Mas ainda falta alguma coisa nisso. Se a gente só ter memórias ruins e a gente se prender aos nossos pensamentos, não vai dar certo ainda. A gente não vai aprender as coisas. A gente não conseguiu lidar com tantos pensamentos ruins. Então os pensamentos bons estão aqui não só para aliviar as coisas, mas é para nos deixar orgulhosos de alguma coisa.
As nossas memórias boas nos trazem orgulhos do nosso passado que nos mostram quem nós somos no presente. Enquanto as memórias ruins estão para nos transformar, as memórias boas estão aqui para nos fazer lembrar de quem éramos antes. E aí que vem a conversa que nós temos todos os dias, que a gente ri de uma coisa que nós passamos antes. Nós podemos rir de um mico que nós passamos há 10 anos atrás, porque foi uma memória ruim que foi transformada em uma memória boa. Nós aprendemos tanto com aquela memória que a gente se lembra e a gente tem orgulho de ter acontecido. Então, nossa, aquilo ali aconteceu e foi ruim para mim, foi, mas olha quem eu sou hoje graças a isso. As memórias boas existem para nos orgulharmos de quem nós somos hoje. E quando a gente mistura as memórias boas com as memórias ruins, a gente faz o que a gente lembra. Então aquela foto antiga que você tem, aquele pensamento antigo que você pensa até hoje, a questão é que você está pensando de uma forma não tão abrangente. Talvez você esteja levando aquela memória boa ou aquela memória ruim de uma forma que eles não se completam. A questão principal é que as memórias se completam para transformarmos, para nós nos tornarmos quem somos hoje e quem nós podemos ser amanhã. As memórias que você pode ter hoje são as que vão te transformar para ser quem você é amanhã. Porque se nós não tivermos memórias, nós vamos ser as mesmas pessoas que somos há muito tempo atrás. E se eu não tivesse tentado meditar um dia, eu nunca teria abrido a minha mente para isso. Porque um dia eu tive a memória ruim de não conseguir meditar, sabe? Por exemplo, né, no exemplo que eu tô dando aqui, é a memória ruim de eu não consigo meditar, de que isso não faz sentido nenhum pra mim, e que hoje eu tenho o maior orgulho de ter conseguido fazer isso. Falar, putz, eu consegui fazer aquilo, e mesmo que tenha sido muito ruim no início, hoje eu sei que eu me transformei graças a esses sentimentos, porque agora eu entendo o porquê eu preciso ter as minhas memórias. Esquecer completamente, como nosso neurocientista estava contando, tem um peso enorme pelo fato de que nós vamos continuar sendo quem nós éramos até o fim da vida. Enquanto nós tivermos memórias, nós podemos nos transformar e chegarmos até os nossos sonhos. E foi aí que eu entendi. Eu estava vendo tudo errado. Não faz sentido eu querer pensar nos meus grandes sonhos se eu não presto atenção nos meus pequenos detalhes, porque são eles que vão me deixar orgulhoso o suficiente para continuar tentando lá na frente, porque é aí que eu vou saber que eu estou me transformando no meu dia a dia. E quer ver um exemplo muito pequenininho? Quando você está com a sua família e todo mundo está conversando entre si e fica muito claro que está todo mundo junto, mesmo que ninguém tenha falado isso, faz muita diferença na sua vida. Quando acontece um eu te amo num relacionamento, pode ser uma coisa minúscula, mas quando você começa a concentrar pequenos detalhes, em todas as memórias ruins que você tiver nesse relacionamento, você teve a memória boa de que você teve um dia de glória. Você teve um dia que aquele sentimento foi realmente bom para ambos os lados, que você se sentiu seguro. Ah, mas eu terminei o meu relacionamento. O meu relacionamento agora tem uma memória ruim. Bom, você aprendeu alguma coisa com isso? Quando você começou o relacionamento e quando você terminou o relacionamento, você era a mesma pessoa? E hoje você é a mesma pessoa ainda? Sua memória ruim não foi transformada para você ser uma pessoa melhor. O que você é hoje comparado ao que você foi? Porque se aquele sentimento de relacionamento terminado ainda permanece na sua mente, quer dizer que você nunca se transformou. E é isso que você tem que aprender a lidar. Você tem que aprender a lidar com as suas memórias ruins para que elas sejam memórias construtivas na sua vida. E essa é a questão principal que eu estou falando desde o início. E foi aí que eu mudei o título do meu podcast mais uma vez. Falei, a questão não é por que nós temos memórias ruins ou por que nós temos memórias boas, mas para que nós temos memórias de um dia que passa até hoje, que vive até hoje. Foi aí que eu tive a ideia do título. Memórias de um dia que a gente passou do nosso passado que vivem
no nosso presente, mas que não nos transformam lá no futuro. Para finalizar aqui, tenho algumas ideias, né, para que a gente saiba como controlar as nossas lembranças. Então, assim, primeiro de tudo, a gente precisa entender que não podemos mudar o passado, mas a gente pode construir o nosso presente, a gente pode construir o nosso futuro. E as nossas memórias são feitas junto com a gente. Então a gente lembra das coisas, a gente se recorda das coisas no presente. Então as nossas recordações estão no presente e nós podemos mudar isso. Viva o presente aceitando o seu passado. Se ele te machuca de alguma forma, é isso que você precisa aprender a lidar. Ele te machucou para você se tornar a pessoa que você é hoje. O que você é hoje não está relacionado ao que você era no passado. O que você era no passado, na verdade, te fez o que você é hoje. Não é uma questão de relação, é uma questão de transformação. E o seu futuro é uma questão de desenvolvimento maior ainda do que é o presente. Então, aproveitar cada momento da sua vida é muito importante para que você tenha novas memórias e aí a cada dia você aprenda a ser você melhor ainda. Então, pensando nisso, as lembranças dolorosas sempre nos trazem um aprendizado. Ainda mais, sempre perdoe os outros, porque guardar rancor gasta muita mais energia. Pode ver, quando você tem uma memória de que você nunca perdoou uma pessoa, você guarda aquilo com tanta força porque você nunca conseguiu resolver aquilo. E para resolver um rancor, por exemplo, você precisa dar um passo para frente. E como dar esse passo para frente? Você vai manter só nas suas memórias ou você vai realmente ir até a pessoa e resolver os seus problemas? E fazer o perdão não quer dizer que você vai continuar sendo amiga da pessoa, por exemplo. A amizade é de vocês. Se a amizade não vai perdurar para frente, tudo bem, mas desde que vocês se perdoem, porque guardar rancor é muito mais difícil e você vai gastar tanta energia que essa vai ser a sua memória de todos os dias. Então, gente, acima de tudo, o mais importante de tudo e a nossa conclusão daqui do podcast de hoje é que é muito impressionante como as coisas ruins nos marcam, né? E também é muito impressionante como as coisas boas ficam na nossa memória. Mas o quanto que você olha para isso? E por que você tem um? Por que você tem um outro? E como os dois te fazem a pessoa que você é hoje? Porque aí o momento que você olhar de novo para aquela foto antiga, para aquele seu pensamento antigo, você vai poder rir um dia. Falar, nossa gente, eu já fui assim um dia. E olha que história engraçada. Olha como eu era um pateta naquela época. Olha que engraçado. E olha como eu não sou mais hoje. Olha como hoje eu cresci com aquilo que aconteceu. E olha como eu sou eu. Só que de outra forma. De uma profundidade maior. De um ser interior maior. E aí vem a nossa principal questão, né? Lembrar das memórias, na verdade, recordar as nossas memórias é o que nos fazem ser grandes. E é a partir daí que nós podemos olhar para o futuro e realizar todos os nossos desejos. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Eu juro para vocês que esse também foi bem difícil de fazer, que eu fui contando durante o podcast que eu troquei de título várias vezes. E aí eu tive que ler os artigos várias vezes. Eu li vários temas diferentes várias vezes. Eu fiquei realmente muito em dúvida no que eu queria trazer. E eu decidi trazer exatamente desse jeito. Não trazer um tema específico, mas trazer a jornada até chegar a esse tema. Tipo, super filosofia mesmo. Porque eu acho que, como eu disse, né, o papo de ônibus serve pra gente poder refletir um pouco mais na vida. Mas a jornada até chegar a uma pergunta foi a parte mais legal de tudo.
E por mais que eu tenha colocado algumas respostas no meio, eu quero deixar claro, gente, que isso aqui, esse podcast inteiro, na verdade, é uma pergunta, tá? Eu não tô aqui pra responder as coisas, na verdade eu tô aqui pra te perguntar as coisas, tá? Então, quem quiser se abrir, colocar algum comentário aí embaixo sobre isso, o que você acha sobre essa questão de memórias, qual a sua opinião sobre isso, o que você acha sobre todo esse pensamento de memórias boas e memórias ruins, pode deixar o seu texto enorme nos comentários que eu vou fazer. Eu tenho prazer enorme de ler e eu vou responder, pode ter certeza que eu vou responder. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você tem alguma sugestão de tema aqui para o Papo de Ônibus, deixe nos comentários ou mande lá no meu Instagram. Pode mandar para mim que aí eu vou fazer uma roteirinho, eu vou ler um pouquinho sobre isso e aí a gente faz mais um lindo podcast de interpretação como a gente tem hoje. Então, muito obrigado. Meu nome é Alan Ferrazzi e até mais.